Suspensão das aulas na maioria dos estados, devido à pandemia do novo coronavírus, muitos estudantes estão em casa com os familiares que tentam conciliar o trabalho formal e as tarefas domésticas com as atividades escolares que mantenham os alunos na rotina de estudos. Segundo dados do Censo Escolar, em 2019 havia mais de 47 milhões de alunos matriculados na educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio em todo o país. Na rede pública particular, tantos estudantes em casa representa um desafio para os pais, muitas vezes sobrecarregados. E o que fazer nesse momento? A gente vai conversar agora com o nosso próximo convidado, que com muito carinho, concedeu essa entrevista para a gente. Eu estou falando do Leonardo Siqueira, que é doutor em Antropologia Social, e a gente vai dar aquele bom dia para ele. Olá, Leonardo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao OPS Notícias. Bom dia, Max. Bom dia a todas e a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu falo diretamente de Santana do Ipanema e gostaria de agradecer, então, toda a produção e a você por essa oportunidade de falar de um tema tão caro e às vezes muito negligenciado pela sociedade brasileira, e em particular a relação entre escola e família. Olha, o prazer é todo nosso receber uma pessoa que lida com isso, inclusive, diariamente, porque você também é professor. E aí eu queria começar com uma pergunta, Leonardo: por que a família deve ser a nossa primeira escola, hein? Então, pergunta muito interessante, porque a gente está pensando a relação entre escola e família a partir de alguns conceitos, né? Quando a gente fala que a família é a primeira escola, a gente está usando uma noção de escola onde é um espaço de vivência, de construir valores, de colocar um espaço de ética, e que talvez a sociedade brasileira nos seus últimos 30, 40 anos tenha pensado a educação de uma maneira bem diferente, né? Normalmente a gente pensa a educação como uma passagem para o mundo do trabalho, como qualificação de mão de obra, né? Então a gente pensa pouco a educação como esse espaço de vivência. E aí quando a gente vai então pensar a relação entre escola e família, talvez a gente tenha que colocar esse novo conceito aí nesse tripé para discutir essa relação, que seria um tripé mundo do trabalho, família e escola, né? Parece, então, que nos últimos 30, 40 anos, cada vez mais estamos trabalhando mais, cada vez mais as crianças estão indo mais jovens para a escola, e também está parecendo que o papel da educação das crianças está sendo cada vez mais passada para a escola. Então a gente vive essa espécie de paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa a educação como uma passagem apenas, como um espaço técnico profissionalizante ou um acesso à universidade, né, para o mundo do trabalho, as famílias estão cada vez mais delegando os papéis de educação para a escola, né? Então aí a gente vive um paradoxo que está gerando muitos conflitos. Bom, então deixa eu entender. Cabe aos pais educar os filhos e à escola despertar o conhecimento. Essa é a regra? Esse seria um ponto de partida, né? Mas talvez escola e família tenham um papel muito mais complementar e talvez umas funções muito mais parecidas do que a gente possa imaginar, né? Nesse processo das famílias delegarem a educação para a escola, eu que sou professor do ensino médio, sou professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, parece que as famílias estão cada vez se sentindo menos competentes para produzir frustrações nos seus filhos, né? Parece que a gente vive um certo ideal de felicidade, que inclusive está nas redes sociais, né? Os nossos Instagrams da vida, e esse ideal de felicidade é uma vida bem acabada, que a gente tem poucos processos de frustração, e aí às vezes as famílias estão pensando e cada vez agindo menos nesse processo de frustrar os seus filhos e colocar então limites claros e um processo de compreensão que a sua vontade assim não dá para ser livre, né? O limite da minha vontade é a vontade do outro. Então ele está cada vez mais passando esse processo para a escola. A família deveria já agir nesse sentido, né? Nesse primeiro processo de socialização da criança, entender o que é alteridade, né? Que há pessoas diferentes de mim, que têm vontades diferentes de mim e que eu tenho que conviver com elas. A escola, então, é esse momento onde esse processo de socialização ele é alargado, né? Na escola eu vou ter que lidar com uma diversidade
muito maior, um espaço de vivência muito maior, e que é muito importante que a criança então entenda que as vontades então da sua família, dos seus pais, não é a vontade do mundo. Né? Às vezes a gente encontra muitas crianças e adolescentes do ensino médio que têm uma visão muito que eu vou chamar de intolerante, boa parte por causa de um pouco entendimento desse processo. Né? Então, quando você vai para a escola, é o momento de você olhar para uma diversidade muito mais ampla e, dentro dessa diversidade, produzir uma experiência e uma narrativa dessa experiência em comum. Só que a gente está vivendo, talvez, como eu estava dizendo, nos últimos 40 anos, pensando na escola de uma maneira muito instrumental, onde a criança iria lá adquirir uma coletânea de conteúdos. Então, um processo muito individualista, muito individualizante, enquanto a escola, nesse sentido, deveria ser uma produtora de valores, onde a diversidade ela é presente, onde eu consigo estabelecer um monte de vivências compartilhadas, estabelecer uma narrativa compartilhada sobre mim, sobre o outro, e a partir disso entender que eu vivo numa comunidade e produzir, claro, noções como solidariedade, empatia e, por que não dizer de maneira mais ampla, uma vivência sobre cidadania. Né? A escola deveria ser pensada mais em si mesma no processo educativo e talvez menos subordinada ao mercado de trabalho. Nossa, valiosíssimas essas suas considerações, Leonardo. Agora, me diga, essa cobrança que a gente vê, muitas vezes abusiva, né, da família com relação à escola, com relação a professores até das séries iniciais recebendo recadinhos mal educados de mães, de alunos, ou mesmo agressões sofridas por professores, por parte de pais. Você acha que essa cobrança acontece porque os pais estão muito ausentes de casa e passam a cobrar da escola uma responsabilidade que originalmente seria deles? Primeiro eu gostaria de descrever um pouquinho, né, essa questão, porque a emergência das redes sociais e principalmente do WhatsApp mudou muita coisa nos últimos recente, né, 30 anos, 20 anos, eu que nasci no começo dos anos 80, talvez eu seja a primeira geração que, quando foi entrar no mercado de trabalho, então ali com meus 17, 18, 19, 20 anos, já teve experiências da rede social que outras gerações não teve. Né? Talvez gerações anteriores não sabem o que é responder o WhatsApp num domingo para um chefe, ou numa segunda-feira tentar responder uma demanda de WhatsApp à noite, né, depois do horário de trabalho, sobre questões profissionais. Né? Então a gente está vivendo um período, nesses últimos anos, de uma colonização quase completa do mundo do trabalho sobre as outras esferas da vida. E isso tem impactado de uma maneira muito profunda as famílias e a educação dos filhos. Né? Então pode ser, sim, que há um processo de culpa de que os pais não estão conseguindo estar ausente na educação dos filhos, e aí quando vai ao convívio do filho, parece que é uma vida estruturada em viagem, né? Então não pode frustrar, tem que ser um momento divertido, já que eu não estava ali presente em outros momentos, eu não posso falar não, porque eu não estava ali presente, e claro, e cada vez mais delegando o papel, ao mesmo tempo que não quer, né, delegando o papel dessa colocação de limites para as escolas, inclusive para as escolas das crianças pequenas. Né? Cada vez mais a gente está vivendo, né, talvez nos últimos 10 anos, olha como as coisas são recentes no Brasil, a universalização das creches. Né? Quando eu estava na educação infantil, era muito raro o maternal, né? Era o maternal público, então nem se fala. A gente está vivendo nesse período agora da universalização das creches, onde as crianças pequenas cada vez mais estão indo para a escola. E aí talvez, eu vai reverberar isso para mim lá no ensino médio, que eu sou professor do ensino médio, que os pais também às vezes confundam que eles não podem frustrar os filhos e que eles, pais, famílias, têm que colocar uma imposição quase completa das suas vontades e dos seus valores. Né? Então a gente tem cada vez mais um choque mais profundo, mas é muito importante que as escolas também
frustre os pais, né? A gente tem que pensar que a escola tem que frustrar as crianças. Quem é professor sabe que não é possível conviver numa sala com 30, 40 alunos sem que todo mundo saia minimamente frustrado, né? Ninguém pode fazer o que quer, a gente tem que estabelecer pactos e regras de convivência, senão a gente não consegue sobreviver o ano letivo, ao mesmo tempo que os pais têm que entender que essa função complementar da escola, ela não é uma extensão da família, a escola não é uma extensão dos valores próprios daquela família. É importante e necessário para o convívio social que essas crianças entendam que o mundo é muito mais plural do que os valores dos pais, para que a gente tenha um mundo muito mais tolerante. Né? Então, é uma equação que eu queria positivar primeiro o conflito. Né? O conflito não é necessariamente negativo. Esse encontro entre famílias e coordenações pedagógicas e direção, eles podem ser muito produtivos, e a gente tem que ter coordenações que banquem a frustração dos pais. E é claro, abrindo um parêntese, que isso fica muito mais complicado quando a gente está falando das escolas privadas, né? Porque os pais, além de serem pais, eles são clientes e eles podem, em qualquer momento, então, desfazer aquele negócio se eles sentirem que aquela frustração é fundamentalmente indevida, né? Mas esse contato, porque aí os pais vão entender também que há outras famílias, que é um mundo muito mais plural do que ele, esse conflito, ele é positivo. O que é negativo nesse processo é a questão da intolerância e do cerceamento. E aí as questões das aulas remotas vêm potencializar isso, o cerceamento do trabalho docente, o trabalho dos professores. É muito importante, sim, para frustrar as famílias, que o professor ele tenha um contato privado com seus alunos. Os pais não deveriam entrar nas salas de aulas e cercear a atividade docente dos professores, né? É ali naquele pacto privado onde eu tenho um encontro desejante de vários conhecimentos, né? A ânsia de saber de muito das alunas e dos alunos e a ânsia de ensinar dos professores e também de conhecer. É nesse pacto privado que eu tenho uma intimidade, que às vezes pela construção do corpo dos alunos, das alunas, eu sei se está entendendo ou não, se está com alguma dúvida, se está com sono, né? É importante garantir essa privacidade para que eu consiga impor um estilo de ensinamento que talvez os pais não achem propriamente adequado, porque eles têm um valor que é muito próprio, restrito à sua família. E eu ali na sala de aula, eu tenho que fazer um exercício da diversidade. E para isso, talvez eu tenha que abrir voz para outras perspectivas, outros pontos de vista, para que se entre em diálogo, e aí, mais uma vez, olha o conflito dentro da sala de aula, que é muito positivo, que os pais discordam, né? Alguns temas muito caros, os pais não querem discutir, às vezes, por exemplo, religião. É importante que as crianças tenham contato ali com uma diversidade de pensamento. Então, só para concluir, então, eu acho que é insolúvel esse conflito, mas ele não é negativo entre famílias e coordenações pedagógicas. Agora, o cerceamento à atividade docente, esse profissional que tem um baixíssimo prestígio na sociedade brasileira, isso sim é fundamentalmente complicado. Ô Leonardo, a produção está me dizendo que o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta, porque a gente começou a falar no início dessa entrevista da quantidade de alunos que hoje permanecem em casa, haja vista essa pandemia que nós estamos vivendo. E aí eu queria te perguntar, achar que a permanência dos filhos em casa mostrou aos pais a importância do professor é romantismo? Então, que fundamentalmente mostrou alguma coisa aos seus pais, eu acho que isso não resta dúvida, né? Eu tenho conversado com alguns pais e alguns fóruns de discussão que os pais estão apontando que, finalmente, alguns estão entendendo que a escola é esse espaço de vivência que faz falta ao aluno. O aluno tem saudade dos amigos, das brincadeiras, né? Enfim, daquele contato com os colegas, com os professores. Alguns pais estão entendendo isso. Mas mudar a visão que o Brasil, a sociedade brasileira tem da educação, eu acho que é um pouco utópico, porque a gente é estruturalmente falando, nossa sociedade brasileira, anti-educação, né? A gente pensa a educação de uma maneira muito desprestigiada. E eu acho que isso tem, e a gente tem alguns sintomas estruturais
para mostrar como a educação talvez precise de uma revisão de mentalidade muito mais profunda do que talvez o Covid possa trazer. Então eu estou falando aí, por exemplo, dos movimentos anti-vacina, do movimento terraplanista, né? A gente tem 6% da população brasileira que acredita que a Terra é plana. A gente tem diversos, até o enfrentamento mesmo da Covid, a questão da questão da educação e da ciência sendo colocado em segundo plano para o seu combate. Eu acho que a gente tem diversos sinais e sintomas que apontam que estruturalmente a educação é vista de uma maneira pouco prestigiada na sociedade brasileira. Alguns pais sim estão entendendo a importância da educação como vivência, mas às vezes eu me pergunto se só isso, né, ou tudo isso é suficiente para uma sociedade estruturada tanto como o Brasil na questão como anti-educação. Olha, eu tive o prazer de conversar com Leonardo Siqueira, que é doutor em antropologia social, professor de sociologia, é psicanalista também, né? Quer dizer, uma série aí de coisas interessantes e importantes também. E quero desde já, viu, Leonardo, agradecer a gentileza aí dessa entrevista e renovar um convite para você, para que em uma oportunidade muito breve você possa voltar para a gente discutir outros temas. Combinado assim? Estamos mais do que combinados. Para mim é um prazer incentivar a informação e a difusão de formação de qualidade aqui na região do Agreste e do Sertão Alagoano. Para mim seria um grande prazer. Obrigado, Leonardo. Um bom dia e um bom trabalho para você. Bom dia a todas e a todos. Bom dia. Muito bem. Olha, os postos de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas,